Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nessa noite? Aleluia. Quero ler com os irmãos a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler todos juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus fale os nossos corações. Hoje, noite de Santa Ceia, é uma noite de comunhão, uma noite de nós lembrarmos o sacrifício de Jesus por nós na cruz. A ceia nada mais é do que um memorial. Quando Jesus instituiu a ceia, Ele disse aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim. Então a ceia é momento de nós lembrarmos aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas a ceia também é um momento de nós refletirmos a nossa maneira de viver, refletirmos as nossas atitudes. É um momento de nós olharmos para dentro, de nós fazermos uma introspecção. Como o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala: examine-se o homem a si mesmo. Então a ceia, ela é um momento de nós olharmos para o nosso coração e de nós perguntarmos: como está a minha comunhão com Deus? Como está a minha comunhão com os meus irmãos? Uma coisa interessante que as adolescentes aprenderam hoje na escola bíblica dominical, sobre a comunhão horizontal e a comunhão vertical. A comunhão vertical, que é você com Deus, ela só acontece se antes houver a comunhão na horizontal, que é você com o seu próximo, você com os seus irmãos. E nessa passagem que nós lemos, o apóstolo João, ele nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Perceba uma coisa, João, ele não diz se formos perfeitos. Nós somos falhos. A nossa natureza humana, a natureza carnal, a natureza pecaminosa que se iniciou lá no Éden, ela é falha. Então não teria como a condição de sermos perdoados dos nossos pecados fosse se nós fôssemos perfeitos, andássemos em perfeição de caminho. Porque uma hora ou outra, uma vez ou outra, nós iremos falhar. Mas João fala: se confessarmos. Confessar o pecado, confessar a sua transgressão, não é que Deus ele não sabe aquilo que você fez. Deus ele acompanha você a todo momento. A cada ação que você realiza no seu dia, Deus ele te acompanha. Na verdade, Ele já sabe antes mesmo de você cometer. Mas a realidade é que quando nós confessamos ao Senhor, nós estamos dizendo ao Senhor: Jesus,
Sozinho eu não consigo vencer. Eu necessito do teu auxílio, eu necessito da tua ajuda neste momento. A ceia não é o banquete dos santos, mas ela é um memorial daqueles que foram perdoados. Você foi perdoado? O perdão de Deus te alcançou nessa noite? Então, se você está aqui nessa noite, por mais que você não seja batizado, mas você está aqui para, juntamente com aqueles que são batizados, que vão participar da Santa Ceia do Senhor, você está aqui para celebrar também este memorial. Porque o perdão de Deus, a graça de Deus, ela te alcançou. E nessa noite, abra o teu coração, porque Deus, Ele quer nos lembrar de duas verdades quando nós lemos esse texto. Ele quer nos lembrar do perdão que nós recebemos dele. E muitas das vezes nós nos esquecemos. Nós cometemos tantas atrocidades na nossa vida que esquecemos que um dia fomos alcançados pelo perdão de Cristo na cruz do Calvário. Só que não apenas do perdão que Ele nos concedeu, mas Deus, Ele também quer nos lembrar do perdão que nós devemos conceder aos outros. É necessário que, para que eu receba o perdão de Deus na minha vida, eu conceda o perdão aos outros, aqueles que me ofenderam, aqueles que me magoaram, aqueles que fizeram algo contra mim. E o que muitas das vezes é difícil executarmos o perdão. É difícil. Então João, ele escreve nesse versículo 9 do capítulo 1 da sua primeira carta, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é justo. E a fidelidade de Deus, ela garante que o perdão, ele não dependa do nosso merecimento, mas sim da sua graça. A graça que nos alcançou, ela é um favor imerecido. Se fosse pelos teus méritos, se fosse por você merecer, você não seria alcançado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Mas a realidade é que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. É o que diz Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus, ela se manifestou, ou seja, ela é manifesta a toda a humanidade. Ela está disponível a toda a humanidade. Mas a realidade é que nós precisamos nos achegar a Cristo. Precisamos reconhecer a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, para que essa graça tenha efeito sobre nós. A graça de Deus, ela nos alcança não por nós merecermos, mas pela infinita bondade e misericórdia do Senhor. E o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18, ele fala que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo, ele é suficiente para te purificar de toda injustiça. Não é necessário você acender velas ou autoflagelar o seu corpo, causando mal ao seu corpo, sofrimento ao seu corpo, achando que isto vai te trazer purificação, achando que isto vai te trazer salvação. Mas a realidade é que só há um meio de nós sermos salvos, que é através de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Nada, absolutamente nada, é
grande demais para que o sangue de Jesus não possa limpar. Muitas pessoas acham que elas não podem se aproximar de Cristo devido ao pecado que carregam, devido ao passado que elas possuem, devido à situação atual em que elas vivem. Mas a realidade é que não há pecado tão grande que o Senhor não possa perdoar. Não há transgressão tão absurda que a graça de Deus não possa alcançar e gerar transformação em seu viver. Louvado seja o nome do Senhor. O perdão de Deus, ele não é um ato puro de emoção, mas sim uma aliança que ele faz conosco. Uma aliança que foi cravada na cruz. E Deus, ele nos perdoa porque Jesus já pagou o preço. O sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que hoje você tenha vida e a tenha em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João diz que ele nos purifica de toda injustiça, significa que o perdão, ele não apenas remove a culpa, mas ele restaura a comunhão com Deus. O apóstolo Paulo fala em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, quando nós pecamos, nós fomos afastados, nós fomos retirados, destituídos da glória do Senhor. Mas através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós fomos reconciliados. O sacrifício, o sangue de Cristo nos reconciliou com Deus. Ou seja, a comunhão que outrora havia sido perdida, havia sido interferida pelo pecado. O pecado criava uma barreira entre nós e o nosso Deus. Mas a partir do momento em que nós somos alcançados pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, ele remove toda a culpa. Ele restaura a nossa comunhão com o Senhor. É por isso que eu te digo nessa noite, não importa o seu pecado. Você pode achar que não é digno de se aproximar do Senhor. Você pode achar que a tua transgressão é muito grande a ponto de Deus não ter jeito. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela toma a decisão de tocar nas vestes de Jesus, ela pela sociedade era considerada impura, ela nem poderia estar em meio à multidão. Mas ela, com a sua tamanha fé, ela fala: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Não importa a sua transgressão, Cristo te cura, Ele te sara, Ele te restaura. Ele não apaga apenas o erro, mas Ele reconstrói um relacionamento. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo, Ele quer te dar nessa noite novidade de vida. Talvez você esteja vivendo uma vida de mesmice, uma vida de que parece que as coisas não melhoram nunca. Uma vida que você quer avançar, mas parece que tem coisas que te prendem, que não te deixam avançar, que não te deixam ser alcançado por essa graça de Jesus. Mas hoje Jesus, Ele quer quebrar os grilhões que prendem você ao pecado. Deixa a graça de Deus te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. A confissão dos nossos pecados, ela abre a porta. E o perdão de Deus, ele entra para limpar o coração. Então, quando você confessa, você está abrindo o teu coração para Jesus fazer a transformação que você necessita. Aleluia.
Nós fomos alcançados pelo perdão de Cristo. Na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina no capítulo 6 de Mateus, ele fala, num dos trechos ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou seja, é estabelecida uma condição: eu serei perdoado das minhas ofensas por Cristo Jesus, se eu perdoar aquele que me ofendeu. É difícil liberar o perdão em algumas situações, mas a realidade é que a maior transgressão que já foi cometida foi o teu pecado. E Cristo perdoou na cruz do Calvário. Qualquer transgressão que o teu próximo faça contra você é pequena em relação ao pecado que você cometeu. Então não é justo você dizer que não vai perdoar, que não vai liberar o perdão. Jesus ele fala em Mateus 6,14: se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai também vos perdoará. Se porém não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. E quando Jesus trata sobre perdão em algumas vezes na Bíblia, certa vez no capítulo 18 de Mateus, ele conta uma parábola. A parábola do credor incompassivo. E Jesus fala que um rei de um determinado reino começou ali a cobrar as dívidas que os seus súditos, os seus servos, tinham contra ele. E aquele rei chama à sua presença um homem a qual a sua dívida era de 10.000 talentos. Era um valor muito alto para a época. E aquele homem, quando ele foi ser cobrado daquela dívida, ele suplicou ao rei: Senhor, eu não tenho como pagar agora, me dê mais uma chance, me dê mais um tempo, e eu vou conseguir pagar, eu vou te pagar, Senhor. E o rei, vendo aquela situação, ele toma então a decisão de perdoar-lhe a dívida. O rei perdoa a dívida daquele homem. 10.000 talentos. Era uma dívida impagável. Se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, é milhares de reais. E aquele homem, então, ele teve o perdão da sua dívida. Ele foi perdoado por completo. Ele não precisaria voltar mais para pagar nada ao seu credor. Só que saindo daquele palácio, aquele homem encontra na rua um outro cidadão que devia a ele. Só que a quantia que aquele cidadão devia era de apenas 100 denários. Muito pouco comparado à dívida que ele tinha com o rei. Só que, diferente da compaixão que o rei teve para com ele, ele não teve com aquele homem que estava devendo apenas 100 denários. E o texto fala que ele agarrou aquele homem pelo pescoço e exigiu que ele o pagasse. E aquele homem, não tendo dinheiro, então ele o mandou para a prisão. Só que o rei ficou sabendo dessa situação. Chamou aquele homem de volta à sua presença e disse: você é um servo mau. Não foi eu que te perdoei uma dívida de 10.000 talentos? E agora você não absolve uma dívida de apenas 100 denários por conta daquele ali que estava te devendo? Não devias tu também ter
compaixão do teu companheiro. Nós éramos o servo da grande dívida. Eu e você. A dívida que nós tínhamos com Deus, os nossos pecados, era uma dívida que só podia ser paga com preço de sangue. Era eu e você quem deveríamos estar na cruz. Mas Deus prova o seu amor por nós, onde Ele nos alcançou quando ainda não éramos pecadores, e através do sangue de seu Filho, derramado na cruz do Calvário, nós fomos perdoados. Nós que devíamos uma quantia impossível de pagar, mas o Rei dos Reis nos olhou com compaixão e disse: eu te perdoo, eu cancelo toda a sua dívida. Se eu agora recebi todo esse perdão, como eu posso reter perdão de alguém que me deve tão pouco? Porque a ofensa do próximo a mim, ela não se compara ao tamanho do pecado meu e seu que fez Jesus se entregar na cruz do Calvário. Perdoar não é aprovar o erro. Perdoar é decidir não viver preso à ofensa. Tem muita gente que diz que perdoa, mas na primeira oportunidade que tem, joga o erro do outro na cara. A primeira oportunidade que tem, ele está remoendo-se, relembrando daquilo que o outro fez no passado. Imagine se cada vez que você pecasse, Deus jogasse na tua cara o pecado que você cometeu. Mas a realidade é que Ele pega as nossas transgressões e lança no mar do esquecimento. E aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então é necessário que você entregue nas mãos de Deus o direito de julgar. Cada um vai arcar com as consequências das suas próprias ações. Então o seu dever é perdoar. Deus, Ele é Deus de justiça, então deixe com Deus que Ele faça a justiça. Então talvez o Espírito Santo hoje queira dizer para alguém aqui nessa noite: você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. Você precisa soltar aquilo que te prende. Não se trata de fraqueza, mas sim de libertação. Deixa a graça de Deus alcançar a tua vida nessa noite, para que você perdoe aquele que te ofendeu. E João termina dizendo, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O perdão de Deus, ele limpa o coração e restaura os relacionamentos. Aquilo que o pecado separa, aquilo que o pecado destrói, o perdão reconstrói. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Uma igreja que vive o perdão é uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade de atuar. Mas onde há rancor, há um bloqueio, há uma parede que impede o Espírito Santo de agir. O Espírito Santo, ele não flui em corações fechados.
O Espírito Santo, ele não flui em corações de pedra. O Espírito Santo não flui em corações que já estão preenchidos pela mágoa e pelo rancor. Hoje é noite de Santa Ceia. Antes de você cear, pergunte a si mesmo: há alguém que eu preciso perdoar? Há algo que eu ainda não confessei ao Senhor? A ceia é o altar do perdão. É o momento de limpar a alma, de entregar a dor e permitir que o sangue de Jesus nos purifique de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele é o maior exemplo de perdão que nós podemos seguir. Na cruz, Jesus olhou para todos aqueles que o feriram. Jesus, pendurado na cruz do Calvário, ele olha para todos aqueles que o feriram e fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele perdoou antes mesmo de ser compreendido. Antes de haver arrependimento, houve amor por parte de Jesus. E o perdão dele nos alcançou. E é esse mesmo Cristo que está aqui, nesta mesa da Santa Ceia, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós. Este é o meu sangue derramado para a remissão dos pecados. Quando você comer desse pão e beber deste cálice, hoje, lembre-se, você está participando do banquete do perdão. Hoje é noite de perdão. Hoje é noite de liberar perdão. Ouça a voz do Senhor ao teu coração. Diga ao Senhor: Senhor, se eu recebo o teu perdão, eu também decido perdoar. Deixe a luz de Jesus alcançar o teu viver. Porque hoje é a noite de Santa Ceia. A ceia é o lugar onde o sangue cura, o corpo se reconcilia e a igreja é restaurada. Se você acha nessa noite que você necessita ser alcançado pelo perdão de Cristo, porque o perdão de Cristo, ele nos alcança quando nós perdoamos. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar ao Senhor, para que nós em seguida possamos cear. Não deixe que a mágoa, que o rancor impeçam você de chegar até o céu. Porque é uma condição. Ao céu só chegam aqueles que foram perdoados. Aqueles que foram alcançados pelo perdão do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Isso significa que se Jesus voltar hoje, e você tiver no seu coração a mágoa que você prende, o rancor que você eterniza no teu coração, a graça de Deus não vai te alcançar. Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, aqui está a tua igreja nessa noite, Senhor.
Todas essas pessoas que estão aqui, ó Pai, elas creem no teu sacrifício, na cruz do Calvário, onde o Senhor derramou o seu sangue, para que nós fôssemos purificados de toda injustiça. E a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E é por isso que nessa noite, Senhor, essas pessoas aqui estão suplicando o teu perdão. Elas podem ter, Senhor, alguém que lhes ofendeu, alguém que lhes magoou, alguém que lhes causou rancor. Mas o teu Espírito Santo, nesse momento, Senhor, vai visitar a cada coração magoado. Vai adentrar e fazer mudança. Vai realizar transformação de vida. Porque a tua palavra diz que não há comunhão à luz com as trevas. E nessa noite, essas pessoas que estão aqui, que estão assistindo a este culto, Senhor, pelo YouTube, essas pessoas, ó Pai, decidiram ser alcançadas pelo teu perdão, decidiram ser alcançadas pela tua luz. Então, nesse momento, Senhor, alcança os corações ofendidos, e que eles possam perdoar, que eles possam liberar o perdão sobre aqueles que lhes ofenderam. E que o dia de hoje seja marcado por uma nova vida onde essas pessoas vão se esquecer de tudo aquilo que aconteceu no seu passado, de tudo aquilo, Senhor, que causou mal ao seu coração. O sangue de Cristo nessa noite lhes alcança e restaura esses corações para a honra e glória do teu santo nome. Se você crê que o Espírito Santo de Deus vai realizar a transformação em teu viver, aplauda ao Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.